Está em andamento e aqui em branco a gente vê os únicos estados em que a apuração ainda não começou: Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Vamos então para o que você pediu, os dados da Apuração Brasil. Com 0,62% das urnas apuradas, Bolsonaro aparece à frente com 48,17% dos votos e Lula na sequência com 41,15%. Tebet tem 5,33% até aqui e Ciro Gomes 3,8% dos votos. Então, esses são os números com 0,65% de Exatamente. urnas Só passar apuradas. aqui para quem nos acompanha, tem também os dados do Felipe Dávila, 0,69%, Soraya Tronic e Padre Kelman, nenhum dos dois, do Felipe Dávila para baixo, nenhum atingindo 1% dos votos válidos até aqui. Eu fiquei curioso para ver como é que está acontecendo, o que está acontecendo em São Paulo. Você diz na presidencial ou na de governador? De governador, porque eu me lembro na última eleição que nós estávamos aqui cobrindo Exato. a apuração, houve um atraso. Houve um incidente de apuração lá municipal. E isso teve um impacto em tudo que a gente estava fazendo aqui, porque São Paulo tem o peso que tem, né? Mais de 22% dos votos do país. Vamos ver então para governador como estão as coisas lá. Bem no início da apuração, 0,04% das urnas de São Paulo apuradas, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece à frente com 41% dos votos válidos, Fernando Haddad, do PT, na sequência, com 35,45%, Rodrigo Garcia, o atual governador do PSDB, em terceiro, com 20,49%. Só para a gente lembrar rapidamente essa história, nos últimos dias, as pesquisas vinham mostrando Tarcísio se descolando de Rodrigo Garcia e ficando isolado na segunda posição para disputar o segundo turno com Fernando Haddad, que liderou a campanha toda. 0,04% de urnas apuradas até agora. São 5h33, fique com a gente, fique com a Globo nas eleições. Alguma coisa, não. 1,51% dos votos. Em Mato Grosso do Sul, que temos então Jair Bolsonaro com 55%, Lula 35%, Simone Tebet 5%, Ciro Gomes 2%, Soraya Tronic 0,52%. Esses são os números aqui de Mato Grosso do Sul com relação à votação para presidente. Agora a gente vai falar sobre uma ocorrência que teve aqui em Campo Grande. Curiosidade, nós temos aqui só governadores e ex-governadores na disputa dos principais, porque o Eduardo Braga também foi governador do Amazonas, hoje em dia é senador pelo MDB, é o palanque oficial do ex-presidente Lula no estado. No momento ele está com 16,04% dos votos. Eu acho que está faltando Roraima. Roraima nós não fomos e é muito interessante. Mais um estado que em 2018 deu uma vitória muito expressiva para o presidente Jair Bolsonaro, percentualmente uma das maiores vitórias dele 4 anos atrás. O governador, como tantos outros que a gente lembra daquela safra, entrou na política por aquela eleição. Era um empresário, não tinha tradição na política, agora busca a reeleição por um partido maior, que é o PP, e aparece com o apoio do presidente, explícito, e com 57,64% dos votos. Quem disputa com ele é Tereza Surita, do MDB, ex-prefeita da capital, ex-mulher do ex-senador Romero Jucá, que tenta voltar ao Senado. Nós vamos dar uma olhada depois como é que está isso, e ela está bem atrás. Como outros estados da região norte que eu mostrei aqui, é uma disputa entre candidatos que se declaram ambos bolsonaristas, tanto o Denário quanto a Tereza Surita. Tem candidata eleita. Tem candidata eleita. E onde é que você recomenda que eu vá? Em Mato Grosso do Sul, e é uma senadora. Ah, olha só. Era uma pedra cantada que a gente falou aqui dela, né? Tereza Cristina, do PP, com 61,06% dos votos. Esse número pode mudar para mais ou para menos, porque a apuração não terminou ainda, mas ela já conseguiu um número de votos tal que não tem mais disputa. É ela a senadora eleita. Agora, pode Deixa eu só dar uma testar olhada. mais uma possibilidade do nosso telão? Pode. Uma vez eleita a senadora, a gente pode ver também quem são os senadores pelo Mato Grosso do Sul que estão lá no Senado.
Porque conforme eu disse antes... porque 2 ficam. Este ano, 2 ficam e uma cadeira renovada de cada estado. Então, Soraya Tronic, do União Brasil, que concorre à presidência da República, e Nelsinho Trade, do PSD, estão lá no Senado, e Tereza Cristina será agora a nova terceira senadora por Mato Grosso do Sul. E tem um mistério ainda em Mato Grosso do Sul. Vamos. É um mistério na briga do para o governo do estado. Agora a gente já sabe que vai ter segundo turno. Olha só. Mas quem vai disputar o segundo turno a gente não sabe. É um outro tipo de suspense. O que a gente pode dizer é o seguinte, olha, o capitão Contar está surpreendendo e muito, tá? Numa disputa em que o Putinelli liderava e havia um segundo pelotão embolado, como eu contei aqui, o Contar passou boa parte da campanha aparecendo como a ponta assim de baixo desse pelotão embolado. E agora, com 77,47% dos votos apurados, ele continua aparecendo consistentemente na primeira posição. Na sequência vem o Eduardo Riedel, do PSDB, com 24,16%, André Putinelli, que já foi governador do MDB e que vinha liderando as pesquisas a campanha inteira, aparece em terceiro com 17,78%, e Rose Modesto, do União Brasil, tem 12,51%, só completo com Marquinhos Trade, que foi relevante nesse pelotão embolado aí ao longo da campanha, tem 9,12%. Como disse o Bonner, o suspense aqui é o seguinte: haverá segundo turno. O maior colégio eleitoral, São Paulo já apareceu, é o maior deles. Entre um e o outro tem Minas Gerais. A Isabela Scalabrini já está toda sorridente, pronta para trazer as informações para a gente do maior local de votação de BH. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. Estou sorridente aqui ouvindo o que você está falando. Também levei colinha, levei 1 hora para votar, mas deu tudo certinho. Agora, aqui eu estou no maior colégio eleitoral de Minas Gerais. A previsão era de que 11.234 eleitores votassem. E olha aqui, ainda tem eleitor na fila. É a Escola Municipal Santos Dumont, na zona leste de Belo Horizonte, onde 26 salas de aula viraram sessões. Olha só, o pessoal votando ali. Nesse momento, os portões já estão fechados, naturalmente. Quem está aqui nessa fila entrou correndo, pouquinho antes das 5 da tarde, a Polícia Militar já está ali fora, ela que fechou o portão, um ônibus vai levar as urnas, mas nenhuma urna saiu ainda aqui então do maior colégio eleitoral de Minas Gerais. A diretora da escola disse que organizou tudo, que não teve problema nenhum técnico aqui. Olha só, ainda tem movimento ali em outras sessões, o Saulo Luiz vai mostrar pra gente, não houve nenhum problema, mas as filas surpreenderam durante o dia todo, isso aqui ficou lotado, tem sessão até lá no fundo, em vários locais de votação em BH e no estado também, os eleitores reclamaram de filas para votar, em algumas sessões até 2 horas de espera. Segundo o TRE, houve aí um grande volume de eleitores no meio da manhã, muita gente correu para votar e o tempo de votação acaba sendo maior, né, Bonner, também pela quantidade de cargos aí, pela quantidade de números que as pessoas tiveram que anotar. Em toda Minas Gerais são 16 milhões de eleitores aptos a votar. É isso, então quem estava aqui na fila, quem entrou até 1 minuto das 5, está aqui esperando para votar e não tá demorando, viu? Não tá rápido não, gente. Tá demorando um pouquinho, não tem senha, mas quem tá aqui dentro vai terminar de votar. E aí, olha, são 5h18 mais ou menos, né? Só depois disso as urnas vão começar a ser retiradas aqui. A gente volta pro estúdio com você. Bonner, boa tarde para todo mundo. Um flagrante daqueles eleitores que estão votando aos 45 do segundo tempo. Então, Renata, parece que tem aí uma unidade da federação que está mais adiantada do que todo mundo. Uma unidade da federação pequena, isso facilita um pouco as coisas na hora de contabilizar os votos, que é o Distrito Federal, com 4,55% das urnas apuradas. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 52,4% dos votos e o ex-presidente Lula, do PT, com 35,73%. Temos aqui na sequência, e bem distantes, Simone Tebet e Ciro Gomes. Aqui, muita água vai rolar ainda nessa apuração, mas só para a gente ter em mente, o Distrito Federal é um local onde as pesquisas já vinham apontando vantagem para o presidente Bolsonaro. Queria só fazer um comentário. O Pedro Figueiredo, conversando com a gente, disse que a Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro tem como uma das hipóteses para essas filas o fato de que mais gente tenha comparecido para votar. A gente vai poder verificar isso no nosso telão mais tarde à noite e queria só dar um ponto de atenção para quem nos acompanha. Taxa de abstenção este ano vai ser muito importante de observar. As pesquisas vieram muito
nos últimos dias, mantendo suspense, Bonner, impedindo a gente saber se na eleição presidencial haverá ou não o segundo turno. E todo mundo que entende dos números explica. Para responder essa pergunta, vai ser bem importante olhar no final da noite para a taxa de abstenção. A gente vai prestar atenção nisso. Tá. Agora, já que estamos no DF, vamos ver como é que está a disputa, então, pelo governo. Então, vamos lá. Vamos para a disputa para governador no Distrito Federal. O atual governador Ibanez Rocha, do MDB, aparece na frente com quase 50% dos votos válidos. E Leandro Graz, do PV, vem em segundo com 26,47%. O ex-senador Paulo Otávio, do PSD, aparece com 7,58% e Coronel Moreno, do PTB, vem a seguir com 6,08%. Aqui também, embora ainda seja um percentual pequeno, mas melhor do que em outros estados, é reflexo do que a gente vinha vendo nas pesquisas. Governador Ibanez com uma liderança folgada e um suspense sobre se haverá ou não segundo turno. Vamos dar uma olhada então de novo nos números nacionais da disputa para presidente. Números nacionais, disputa para presidente, vamos lá. Sabe, já tem avançado mais um bocadinho, né? Vamos para a apuração Brasil. 0,37% dos votos apurados. Quem aparece à frente no momento é Jair Bolsonaro, com 47,31%, e na sequência Lula, com 41,52%. Bem distante vai se mantendo aqui aquele desenho em que Simone Tebet está aparecendo à frente de Ciro Gomes. Olha, o estado de Pernambuco teve uma das disputas mais acirradas do Brasil neste ano. Quem está no Recife para trazer as informações para a gente é o repórter João Neto, direto do TRE. João, boa tarde. Isso, Bonner. Boa tarde para você, boa tarde, Renata. Falamos ao vivo da sede do Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco. Neste momento, os 7 desembargadores do tribunal compõem a mesa da plenária, juntamente com um representante do Ministério Público, e estão, então, juntos para a contabilização dos votos que está começando a partir de agora aqui em Pernambuco. O presidente, o desembargador André Guimarães, tem destacado até aqui em seu discurso que essas têm sido uma das eleições mais tranquilas da história aqui no estado, com poucas turbulências, poucas ocorrências e votações tranquilas nas sessões espalhadas pelo estado. Outro destaque que o presidente levantou foi que essa eleição foi a que teve o maior número de acessibilidade, maior número de equipamentos, de utensílios para ajudar eleitores com deficiência. Aqui no estado de Pernambuco foram substituídas 223 urnas, de acordo com o último levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 35 aqui na região metropolitana do Recife. Uma votação tranquila, agora o resultado deve sair por volta das 8 da noite. Bonner, voltamos com você. Obrigado, João. A Renata Lopretti já olhou lá no telão, ainda não temos números de Pernambuco, vamos aguardar mais um pouquinho. Continuando ainda no Nordeste, em Salvador, o Mauro Anchieta acompanhou a votação dos baianos. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. Nós estamos na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, sessão eleitoral do centro de Salvador. E olha, ainda tem dezenas de pessoas esperando aqui para votar. Aqui funcionam 13 sessões eleitorais e na maioria delas a votação foi muito lenta. Essa é a situação também em outras sessões eleitorais da cidade. Independente da continuidade da votação nesses locais, o Tribunal Regional Eleitoral inicia a apuração dos votos. Aqui na Bahia, 11.300.000 pessoas estavam aptas a votar hoje. Em Salvador, 1.900.000 eleitores. O TRE Bahia não deu uma previsão para o término da apuração dos votos do Estado. Bonner. E como o Mauro, obrigado, Mauro, como o Mauro explicou, já começou a apuração. Começou, a gente tem um pouquinho de Bahia para mostrar, tanto na eleição presidencial, onde com 0,03% das urnas apuradas, Lula aparece à frente com 74,31% dos votos e Bolsonaro na sequência com 19,4%. É muito pouco, mas, de novo,
reflete as pesquisas. A liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas na Bahia é das maiores entre os estados. E governador? E governador está começando aqui, bem pouquinho também, e a gente vê ACM Neto, do União Brasil, ex-prefeito de Salvador, à frente com 44,72% dos votos, e Jerônimo Rodrigues, do PT, com 43,28%. Isso vai ser uma grande emoção essa noite, Bonner. Essa foi uma campanha, a de governador da Bahia, que durante muito tempo foi liderada isoladamente por ACM Neto, e na reta final a gente assistiu a disputa ficar muito pegada, então vai ter emoção aqui. Houve uma convergência de... Exatamente, de linhas. De linhas nos gráficos, né? Com uma